A história começa com um garoto chamado Takuto, que joga um jogo de estratégia no hospital, mas ele morre de repente. Ao abrir os olhos, ele se vê sentado num trono, num mundo estranho, e uma garota aparece de repente, chamando-o de rei. Ele a reconhece como uma personagem importante do seu videogame favorito, Ada, e se pergunta se deveria agir como rei, já que ela o chama assim. Mas ela diz que está tudo bem e o chama de jogador lendário que zerou a dificuldade Pesadelo, usando a civilização Monogra, que é considerada a mais difícil de lidar. Ela se lembra de tudo que ele fez jogando, e ele menciona que gostava de usá-la porque queria ser tão forte quanto ela, dizendo que está feliz por poder conversar com ela. Ele se pergunta se está no céu e pergunta se ela o invocou, mas ela explica que também não sabe como chegou lá. Ela pega a mão dele e diz que deveriam trabalhar juntos para formar um reino para si, assim como fizeram inúmeras vezes no jogo. Ele está confuso com o que está acontecendo, mas se sente calmo por estar com ela, e decide construir uma civilização com ela. Ela nota que seu corpo está à disposição dele para comandar, mas ambos ficam envergonhados. Ele menciona que a Monogra é conhecida como a civilização mais maligna, mas eles se especializam em assuntos domésticos. Então, a primeira coisa a fazer é se isolar do resto do mundo, pois é a mesma estratégia que usaram no jogo. Ele invoca um monstro e o manda verificar a área ao redor, enquanto Ada lhe diz para garantir que complete sua missão. O monstro começa a correr pela área e Takuto percebe que pode compartilhar sua visão, assim como no jogo. Ele menciona que gastou 100 pontos de mana para invocar o monstro e precisará de mais 20 para fazer a primeira base, o que o deixará com 80 pontos. Ele queria criar um guerreiro, mas não tem mana suficiente, e Ada nota que lutará contra quem aparecer. Mas ele a lembra que ela não pode lutar ainda, pois começa fraca no jogo e eventualmente fica mais forte. Ele sabe que estão numa posição arriscada, porque a civilização será destruída se um inimigo poderoso os atacar, então precisam ter cuidado. Ele vê pelos olhos do monstro que estão cercados por uma floresta, o que Ada acha bom para eles, já que é mais fácil se esconder. Ele menciona que não há animais lá, o que ela acha confuso, pois florestas deveriam ser cheias de animais, e ele se pergunta como conseguirão comida. Ele de repente nota uma civilização de elfos negros, o que o preocupa, pois devem evitar uma luta a todo custo. Ela sugere fugir, mas ele planeja continuar observando-os enquanto explora a área, dizendo que seguirá o conselho dela se algo der errado. Enquanto isso, um guerreiro chamado Ji lidera um grupo de elfos negros pela floresta e eles acham que deveriam ir embora, mas ele os lembra que não tem para onde ir. Um deles menciona que algo maligno está enterrado na floresta e impede a vida de florescer, mas Ji acha que não é verdade, já que as árvores estão todas verdes. Ele lhes diz para não desistirem, pois superarão o sofrimento, mas eles ficam chocados ao encontrar Takuto e Ada. Ji pensa que Takuto é a manifestação do mal, mas sabe que suas ações decidirão o destino de sua tribo. Então ele se curva diante deles e pede desculpas por invadir o território. Ada pergunta o que estão fazendo ali, mas fica irritada quando ele começa a explicar tudo e o manda resumir a história. Então ele explica que foram expulsos de suas terras. Ele diz que ficaram sem comida e decidiram se esconder na floresta para despistar seus perseguidores. Ele se pergunta por que foram forçados a sofrer tanto, mesmo sem ter feito nada de errado, e seu único desejo é viver em paz. Takuto lhes dá maçãs, o que confunde Ji, pois ele não sabe o que são. Ele se pergunta se deveria provar uma, mas antes que pudesse fazer algo, todos os outros dão uma mordida e acham as maçãs deliciosas. Takuto continua a lhes dar frutas, mas Ada nota que Ji não está comendo, e ele de repente se curva diante de Takuto, pedindo permissão para levar as frutas de volta ao acampamento. Ele menciona que tem crianças que não comem há dias, e quer alimentá-las antes de comer, então Takuto invoca uma pilha de frutas e vegetais para eles. Todos ficam chocados com sua bondade e Ji pergunta quem ele é, mas ele apenas diz a Ji para levar tudo. Ele pensa em como os elfos negros foram forçados a viver nas sombras e fica surpreso que Takuto os esteja ajudando, porque ninguém nunca fez algo bom por eles. Ji volta para seu povo e lhes dá a comida e eles se perguntam onde ele a encontrou, mas ele diz que a viu por aí. À noite, o líder elfo Malta diz a Ji que a comida estava incrível e nota que viveu muito, mas nunca viu nada parecido. Eles se perguntam o que realmente aconteceu, então Ji lhe conta sobre seu encontro com Takuto e Malta lhe fala sobre a lenda escrita em seus livros. Segundo a lenda, o Rei da Ruína aparecerá quando o mundo atingir a saturação e destruirá tudo para que possam recomeçar do zero. Ji explica que não sabe se Takuto é o Rei da Ruína e nota que ele é um ser além da compreensão deles, mas tinha uma mulher o servindo.
Jin menciona que Takuto não pediu nada em troca de sua ajuda, o que confunde Malta, pois ele pensa que Takuto era um ser maligno. Jin chama Takuto de sua graça, o que irrita Malta, pois é um título que usam para mostrar respeito. Mas Jin nota que Takuto é a razão pela qual eles têm energia para discutir, então ele merece o respeito deles. Malta elogia Jin por seu trabalho, mas nota que planeja negociar com Takuto, já que ele é o líder dos Elfos Negros. Enquanto isso, Ada grita com Takuto por usar sua mana para dar comida aos Elfos Negros, mas ele menciona que sentiu pena deles. Ele se desculpa por suas ações e promete fazer o que ela quiser para compensar, dizendo que precisa dela. Ela fica feliz ao ouvir isso e ele nota que pode falar livremente na frente dela, mas não conseguia falar na frente dos Elfos Negros porque não está acostumado a conversar com estranhos. Malta e Jin se preparam para encontrar Takuto, e Malta está preocupado com a reação dele, pois pode exigir algo em troca de sua caridade. Jin menciona que ele não pediu nada, mas Malta pensa que ele os ajudou para poder exigir algo deles no futuro. Mas eles sabem que não podem sobreviver sem o poder dele, pois voltarão a ser andarilhos se deixarem a floresta, e terão dificuldade para encontrar a próxima refeição. O monstro de Takuto ouve a conversa, então volta e o avisa que os Elfos Negros estão vindo, e Ada pensa que devem estar voltando para pegar a comida que deixaram. Ele queria que eles apenas pegassem e fossem embora, porque sabe que não consegue negociar com eles devido às suas péssimas habilidades de comunicação. Ela se oferece para cuidar disso em nome dele, dizendo que isso fortalecerá sua posição como rei, então ele decide deixar com ela. Malta e Jin chegam e agradecem a Takuto por ajudá-los, então Ada fica feliz que eles saibam mostrar respeito. Eles perguntam o nome de Takuto, então Ada o apresenta como o governante da ruína e lhes diz para pegarem a comida e irem embora. Mas eles perguntam se há algo que possam fazer por ele, porque querem agradecê-lo por tudo o que fez por eles. Ela nota que não será necessário, já que não podem preparar uma oferenda que o satisfaça, e ela não confia em Malta, pensando que ele deve estar planejando algo. Mas ele a assegura que não tem más intenções, e Takuto vê que a situação está ficando tensa, então ele sussurra algo em seu ouvido, mas ela acha que é uma má ideia. Ela explica que Malta e Jin são péssimos negociadores, e pensa que deveriam ser eliminados, porque atrapalharão se ele os deixar ir. Ele acredita que eles estão procurando um relacionamento mutuamente benéfico e sugere dar-lhes um preço por sua ajuda, pois acha que isso os tranquilizaria. Então ela lhes diz que ele concordou em aceitar a oferenda deles em troca de sua caridade, o que os acalma. Takuto se pergunta se eles pensavam que haveria uma pegadinha em sua ajuda, já que ele é considerado um ser maligno, mas Ada não consegue decidir o que pedir a eles. Então ele nota que quer saber sobre o mundo exterior e Malta concorda em lhe contar tudo o que sabe, mas ela lhes diz para deixarem a floresta assim que o pacto for cumprido. Eles pedem permissão para continuar vivendo ali, mas ela recusa e os avisa que se contarem a alguém o que viram, ela não terá misericórdia de seu povo. Ele é contra a decisão dela, mas Malta lhe diz para ficar quieto porque precisam fazer o que Takuto disser. Eles se preparam para partir, mas Takuto se pergunta se está fazendo a coisa certa, porque eles não conseguirão sobreviver se ele os deixar ir. Então ele pergunta se querem se tornar seus cidadãos. Ada fica confusa com a decisão dele, então ele explica que os Elfos Negros são seres neutros. Mas se eles se tornarem cidadãos de Minogra, se tornarão seres malignos. Mas ela nota que os principais cidadãos de Minogra são os homúnculos, e se os Elfos Negros começarem a viver com eles, podem começar a entrar em conflito. Mas ele a lembra de como os homúnculos se parecem e pergunta se ela consegue lidar com a vida se eles forem os únicos cidadãos. Ela percebe que não consegue, porque olhá-los piorará sua saúde mental, então ela diz a Malta e Jin que Takuto quer que eles se tornem parte de sua nação. Malta se pergunta o que acontecerá se eles concordarem em se tornar seus cidadãos, então ela revela que eles se tornarão seres malignos, mas diz que é mais divertido do que esperariam. Depois disso, Takuto caminha pela floresta enquanto Ada menciona que os Elfos Negros demoraram muito para se decidir, mas ele pensa que qualquer um pensaria bem se lhes dissessem que se tornariam malignos. Eles chegam ao acampamento dos Elfos Negros, onde todos se curvam diante de Takuto e um deles desmaia só de olhar para ele. Ele se senta no trono, onde anuncia oficialmente a fundação de Minogra, e Ada nota que ele garantirá a felicidade e segurança de todos. Jin se pergunta por que se sente normal, pois Ada lhe disse que se tornariam malignos, mas todos de repente começam a sentir raiva em seus corações ao se lembrarem das pessoas que os machucaram. Takuto pergunta se estão bem, o que os faz chorar, porque ninguém nunca se importou com eles. Depois disso, enquanto Takuto olha o mapa do continente, ele fica chocado ao ver que já existem duas nações ali. Uma delas é o Reino Sagrado de Qualia, que consiste em humanos que adoram o deus sagrado Arlos, enquanto a outra é a nação dos elfos que adoram a natureza.
Takuto e Ada estão assustados, sabendo que serão destruídos se forem descobertos pelas nações, porque não tem força militar para revidar. Ada acrescenta que não tem recursos naturais, mas Takuto menciona que geralmente tem um problema com pesquisa porque os homúnculos não são inteligentes, mas os elfos negros os ajudarão a cobrir essa fraqueza. Malta e Di chegam com uma garota chamada Emil, e Di nota que ela é uma mulher inteligente que sabe muito sobre outras nações. Ada lhes diz que eles ocuparão os importantes cargos administrativos de Minogra e explica que a decisão foi tomada por Takuto, então não pode ser anulada. Malta recebe a tarefa de cuidar dos assuntos da nação, enquanto Di é designado como seu chefe guerreiro, então ele menciona que eliminará a todos e exibirá seus cadáveres, o que Takuto acha assustador. Di fica confuso com a reação dele, então ele nota que prefere a paz, mas Di não consegue entender por que o Rei da Ruína é um pacifista. Ada lhes diz para descansarem um pouco e nota que começarão a construir casas depois de se recuperarem. Malta menciona que sua inteligência ajudará nessa tarefa, ao contrário de Di, que só tem força, o que o deixa irritado. Ele nota que não precisa de descanso e Emil também está ansiosa para trabalhar. Então Ada pergunta a Takuto se deveriam fazê-los coletar recursos. Ele menciona que quer fortalecer o terreno, então ela lhes pergunta se podem coletar madeira mantendo a floresta intacta e Malta lhe diz para deixar com ele. Takuto menciona que deveriam reflorestar depois de terminar, mas eles não têm ideia do que ele está falando, então Ada lhes pergunta se já ouviram falar de magia militar ou dos 6 grandes elementos. Mas Malta menciona que só ouviu falar dos 4 grandes elementos, então Takuto percebe que a tecnologia mágica do mundo está bem atrasada. Ada pensa que eles podem se adiantar às outras nações desenvolvendo-a, e ela explica que reflorestamento é o ato de plantar árvores depois de colher madeira. Ela nota que é feito para manter o meio ambiente, mas eles ficam confusos porque leva centenas de anos para as árvores crescerem novamente. Então ela explica que usarão os 6 grandes elementos para fazê-las crescer mais rápido, e afirma que a técnica foi desenvolvida por Takuto. Emil se pergunta se ele foi quem criou as maçãs. Então Ada lhe diz que é verdade, e nota que as uvas são as favoritas dela. Emil revela que plantou as sementes das uvas, e elas já estão brotando, o que os choca, pois Takuto percebe que ele criou as frutas, mesmo que não existissem neste mundo. Então ele faz uma moeda e percebe que pode criar o que quiser, pensando que é uma habilidade super poderosa, mesmo que consuma muita mana. Enquanto isso, vemos uma garota chamada Lena tocando piano num castelo e ela pode sentir que o apocalipse está prestes a vir das terras amaldiçoadas. O cardeal a chama e diz que bárbaros apareceram na província do norte, então ela imediatamente vai com ele para resolver. Enquanto estão a caminho, um dos soldados menciona que há rumores de que Lena tem poderes especiais, mas ele ainda não viu nada. Outro soldado lhe diz para esperar, porque todas as suas dúvidas estão prestes a ser esclarecidas e eles encontram os bárbaros. Então Lena usa seu cajado para queimá-los até virarem cinzas, mas a área que ela atinge com suas chamas se transforma em flores. Os soldados notam que a única razão pela qual tem uma boa relação com a nação dos elfos é por causa dos poderes dela, e descobrimos que ela é uma das 7 grandes santas do continente. Depois disso, Lena diz ao cardeal que deveriam enviar paladinos para investigar as terras amaldiçoadas, mas ele não acha que conseguirão permissão, então ela decide ir sozinha. Mas ele a lembra que ela não pode fazer o que quiser, porque não é mais uma simples garota da vila, e ele a assegura que enviará seus homens pessoais para investigar o assunto. Enquanto isso, os elfos negros começam a construir edifícios, e rapidamente fazem um trono e uma sala de conselho para Takuto. Malta e os outros chegam, e antes que a reunião comece, dão roupas novas a Takuto, o que o deixa feliz porque ele finalmente pode sair do pijama. Assim que a reunião começa, Malta pergunta a Ada o que deveriam começar a construir, e ela lhes diz para fazer um centro de produção de alimentos porque não podem fazer guerra de estômago vazio. Ele se pergunta se Takuto não pode fazer uma quantidade infinita de comida com seu poder, mas ela explica que ele não pode fazer isso para sempre, e haverá um problema de distribuição quando expandirem seu território. Ela lhes mostra uma árvore de carne e nota que ela produz carne humana, mas Malta menciona que a maioria das pessoas não acha certo comê-la, então ela lhe diz que plantarão as árvores apenas para começar. Ela nota que também precisam de um edifício para armazenar a comida, então Emil decide assumir a responsabilidade, mas ela fica assustada com a árvore falante. A próxima coisa que precisam fazer é pesquisar tecnologia mágica, e Ada lhes diz que pesquisarão feitiços militares, revelando que a magia normal só pode atacar uma dúzia de pessoas de uma vez. Mas a magia militar pode ser usada para atacar exércitos inteiros e também pode mudar terrenos para lhes dar uma vantagem estratégica, o que excita tanto Takuto quanto Malta. A última coisa em sua agenda é o planejamento militar, e Di pensa que precisam organizar um exército primeiro.
Mas Takuto lhe diz que, por enquanto, eles não dedicarão muito esforço a isso. Ji fica desapontado ao ouvir isso, e Ada explica que custa recursos manter um exército, mas ele pensa que seus soldados não são fortes o suficiente para proteger Takuto. Malta revela que ele e Ji têm recompensas por suas cabeças, porque são os líderes dos Elfos Negros, e Takuto percebe que eles estão preocupados com seus perseguidores, então ele decide criar um herói. Mas eles não têm ideia do que é isso, então Ada explica que há muitos heróis que trabalham sob Takuto, e todos são monstros insanos, mas têm habilidades especiais que os tornam úteis. Ela sabe que precisam cumprir várias condições para invocar um deles, mas pensa que conseguirão fazê-lo num futuro próximo. Takuto revela que eles têm coletado mana de seus cidadãos, então sua reserva nacional de mana está crescendo bem. Mas ele nota que a quantidade que coletam depende da felicidade de todos, então ele planeja deixá-los o mais felizes possível. Enquanto isso, um paladino chamado Lanius está orando a Deus quando outro paladino, Verdel, o interrompe e lhe diz que não tem tempo a perder. Ele vê que Lanius está usando sua aliança de casamento como amuleto de proteção, então o avisa que zombará dele se ele começar a dizer os nomes de sua esposa e filha enquanto dorme. Ele pensa em como Verdel é tido como mal educado, mas suas habilidades são de verdade, e ele se pergunta por que estão sendo enviados ao continente sombrio. Então Lanius lhe diz que é por causa da revelação que Lena recebeu e ele sabe que serão muito bem vistos se tiverem sucesso, mas todos o culparão se falharem porque ele é o Júnior. Verdel se pergunta por que apenas os dois estão sendo enviados para investigar. Lanius lhe diz que é raro enviar uma equipe para fora das fronteiras nacionais, e não há um padrão para o número de pessoas que serão destacadas. Eles se encontram com os mercenários que contrataram para a missão e Lanius pensa em Verdel, sabendo que ele ainda é um alto paladino apesar de sua atitude, então sua presença aumentará suas chances de sobrevivência. Enquanto isso, Emil mostra a Takuto e Ada o quanto progrediram e ele percebe que ela é extremamente capaz. Ela lhe diz que tem trabalhado duro para retribuir tudo o que ele fez por eles e ele lhe diz que ela é incrível, mas ela de repente desaba em lágrimas. Depois que ela se acalma, continua mostrando a Takuto o trabalho deles e ele fica feliz por ela ter se recuperado, porque nunca teve uma garota chorando para ele. Ela lhes diz que as árvores de carne estão quase prontas para serem colhidas, graças ao equipamento que ele forneceu, mas ela surta ao ouvir uma das árvores falando. Emil os leva à fonte de água que encontraram, mas ela fica chocada ao ver que ela ficou preta, e Malta e Ji acham que não é seguro beber. Mas Ada bebe sem hesitar, dizendo que é seguro, e explica que é normal a água deles ficar preta porque as terras que conquistam se tornam terreno amaldiçoado. Takuto lhes diz para respirarem fundo, o que os faz sentir que estão ficando mais fortes, e ele revela que o terreno amaldiçoado oferece benefícios a seres malignos, mas impõe penalidades a pessoas boas ou neutras. O único problema é que será mais fácil para os inimigos encontrá-los quando cobrir uma grande área e de mais uma vez propõe que formem um exército. Mas Ada os assegura que o herói deles será suficiente para lidar com os inimigos e eles ainda não têm ideia do que ela está falando, então ela decide mostrar-lhes seus poderes. Tentáculos surgem de repente do corpo dela e destroem facilmente as árvores atrás dela, enquanto ela revela que também é uma heroína. Takuto explica que heróis não precisam de recursos e ficam mais fortes com o tempo, mesmo sem fazer absolutamente nada. Eles ficam impressionados com o quão poderoso Takuto é, e por isso querem construir um palácio para ele, mas ele não acha que seja necessário. Contudo, eles se recusam a deixá-lo morar na mesma casa que eles, pois isso os faria sentir culpados. Ada diz a ele que um palácio custa uma verdadeira fortuna para ser construído, mas que criará recursos que eles poderão usar e também aumentará a felicidade dos cidadãos, então ele concorda em construí-lo. Ele quer fazer um castelo flutuante, que é uma cidade que voa pelos céus. Malta menciona que não consegue imaginar, mas Emil pensa que deve ser possível fazê-lo com a ajuda de Takuto. Enquanto isso, Lanius e Verdel derrotam um grupo de monstros, o que faz os mercenários pensarem que não precisam lutar, mas Verdel lhes diz que é apenas o começo de sua jornada. Enquanto continuam avançando, Verdel elogia Lanius por recrutar um grande grupo de mercenários, e Lanius pensa que teve sorte, pois a maioria dos mercenários está no norte. Verdel sabe muito bem que eles foram para lá para lidar com os bárbaros que estão saqueando as aldeias. Lanius menciona que Lena e o exército já estão lá, mas os bárbaros ainda estão causando muitos problemas. Um mercenário chamado Bargo não parece se importar com a situação, mas Lanius diz a ele para parar de fingir que aquilo não o afeta. Bargo pensa que a situação não tem absolutamente nada a ver com eles, e Verdel pergunta por que ele não está indo para lá, já que pode ganhar muito dinheiro. Mas ele observa que não aceitará, não importa o quão bem o trabalho pague, porque ele ouviu dizer que há uma bruxa no norte. Verdel diz a todos para pararem de se preocupar com isso, dizendo-lhes para ficarem em guarda, já que estão indo para o sul e não fazem a menor ideia do que encontrarão por lá. À noite, enquanto param em um restaurante, Lanius pergunta a Bargo sobre a bruxa,
e ele conta a Lanius sobre os rumores de que tudo o que está acontecendo no norte foi causado por uma bruxa. Mas Lanius se recusa a acreditar que uma única pessoa possa causar tanta comoção, e Verdel lhes diz para pararem de falar sobre isso. Ele pede outra bebida, e Bargo pensa que ele está bebendo demais, mas Verdel observa que, de acordo com o livro sagrado, eles têm permissão para se soltar e relaxar quando não há trabalho. Lanius, porém, menciona a cláusula a que ele está se referindo e observa que ele a entendeu mal, porque ela não lhes dá permissão para beber, mas Verdel pensa que eles apenas têm uma interpretação diferente disso. Bargo se pergunta por que 2 soldados sagrados estão se esforçando tanto para investigar as terras amaldiçoadas e pergunta a ele se isso está relacionado à bruxa. Verdel pensa que a missão deles está relacionada aos elfos negros e Bargo sabe que, se forem deixados em paz, eles podem ficar mais fortes e atacá-los. Verdel menciona que eles deveriam escapar se essa situação se tornar perigosa, mas Lanius pensa que eles deveriam arriscar suas vidas para eliminar os elfos negros. Então, Verdel o aconselha a ser paciente, dizendo-lhe que todos eles têm famílias, então não deveriam agir de forma imprudente, e ele diz a todos para beberem para aliviar o clima. Enquanto isso, Takuto reúne todos os elfos negros e usa seus poderes para transformar o fruto da árvore de carne em um inseto de pernas longas. Eles ficam chocados que ele pode criar uma nova vida, e Eina lhes diz que a felicidade deles lhe dará ainda mais poderes, então eles precisam mostrar ainda mais devoção para com ele. Depois disso, Takuto ficou aliviado que tudo correu bem, e Eina está feliz que ele seja capaz de usar a produção normal, mas ela está surpresa com a facilidade com que tudo aconteceu. Ela observa que ele pode produzir novas unidades com segurança, então ele pensa que deveria invocar um herói em seguida, e ele planeja fazer a rainha dos insetos, chamada Isla, primeiro. Ele observa que ela pode fortalecer os outros insetos, então ela transformará os insetos de pernas longas em guerreiros formidáveis, e ela também pode produzir larvas, o que por sua vez aumentará significativamente a força de trabalho deles. Ada concorda com a decisão dele, e ele pensa que Isla é a sua única escolha, porque os outros heróis têm uma atitude bastante ruim, o que eles não precisam neste momento, já que estão focando em assuntos domésticos. Mas ele ainda quer invocá-los no futuro, e espera que eles não causem nenhum problema, porque seu objetivo principal é viver em paz. Vemos Verdel e os outros sendo atacados por um gigante, mas Verdel diz a todos para ficarem para trás enquanto ele cuida disso sozinho. Sua espada começa a brilhar enquanto ele se prepara para atacar, então Bargo percebe que ele está usando uma arte de espada sagrada e Launius revela que é a técnica secreta de Qualia. O gigante ataca Verdel, que quebra sua arma ao meio e o derruba. Launius pensa que eles podem cumprir a missão facilmente graças aos poderes de Verdel, mas ele não está tão certo disso. Enquanto isso, Takuto está prestes a comer um hambúrguer, e Enid o aconselha a comer de forma mais saudável, mas ele está farto de comer comida saudável, porque era tudo o que ele comia em sua vida anterior. Ele está mais preocupado com ela, porque ela só tem comido saladas desde que veio pra cá, mas ela observa que é a única coisa de que ela gosta. Ele diz a ela para invocar Malta e os outros depois de comer, porque ele quer perguntar a eles o que deveria fazer com as áreas que cercam a floresta. Ela percebe que ele está falando sobre a cidade próxima e menciona que é uma área neutra, o que o deixa aliviado, porque ele não pode negociar com eles se o alinhamento deles for bom. Ela está preocupada que qualquer um que venha à floresta possa causar algum problema, e ele diz a ela para não se preocupar o tempo todo, mas ele fica chocado quando sente um grupo de homens armados se aproximando. Ele não quer ser descoberto, então ele diz a ela para ter certeza de que eles voltem pacificamente, mas ela pode eliminá-los se isso não for possível. Vemos Verdel e os outros se preparando para entrar na floresta, mas Ana aparece bem na frente deles, e vemos que ela está escondendo o rosto. Ele pergunta a ela quem ela é, então ela lhe diz que é uma elfa negra que tem vivido na floresta depois que ela fugiu. Ela pergunta a ele o que eles estão fazendo ali, mas ele se recusa a dizer absolutamente nada, dizendo a ela para responder as perguntas dele primeiro. Ela observa que todos os elfos negros estão assustados por causa de todo o sofrimento que eles passaram, então ela pede a ele para mostrar misericórdia. Ele diz a ela que seu grupo está em uma missão para investigar a floresta e que eles não podem voltar sem conseguir absolutamente nada, mas ela os aconselha a não entrar na floresta. Lonius tenta dizer a ela que eles são soldados sagrados, mas Verdel grita para ele calar a boca, porque ele está falando com ela. Verdel observa que eles receberam uma revelação divina sobre uma calamidade na floresta, o que choca a todos porque ele acabou de revelar um segredo nacional. Lonius observa que ele reportará Verdel aos superiores depois que eles retornarem, mas ele não se importa e pede a ela para deixá-los dar uma olhada por ali um pouco. Mas ela ainda se recusa a deixá-los entrar, e Lonius não consegue acreditar que ela esteja recusando a fazer o que eles estão dizendo, mesmo depois de saber que eles estão agindo com base em uma revelação, que é uma mensagem de Deus. Ele também sente uma energia maligna vinda de Ada, o que o faz perceber que a revelação estava correta, então eles precisam procurar na floresta. Ada lhes assegura que não há calamidade alguma na floresta, e ela jura por seu Deus que está dizendo a mais pura verdade. Então Verdel decide recuar, o que choca Launius. Verdel está prestes a partir, mas Launius o despoja de sua autoridade, dizendo que não pode confiar em um homem que abandonará sua missão, e ele decide assumir o comando.
Ele diz aos mercenários para entrarem na floresta e Verdel tenta impedi-los, mas Bargo observa que Lonius é quem os contratou, então eles precisam ouvi-lo. Ada tenta argumentar com eles, mas ele ordena que seus homens a capturem, e ela percebe que não tem outra escolha, então ela elimina metade deles usando seus tentáculos. Verdel percebe que ela é uma bruxa, então ele diz a Bargo para ter certeza de que ele envie o mensageiro de volta para casa, porque eles precisam contar aos outros sobre o que aconteceu. Mas Bargo observa que Ada já eliminou todos os mensageiros deles, e Verdel sabe que lutar é a única opção que lhes resta, então ele ordena que seus homens atirem flechas nela. Mas ela bloqueia todas elas com seus tentáculos e ela fica feliz que eles não estejam se contendo, dizendo a eles que é tudo culpa de Lonius que eles precisam lutar, já que ele não quis ir embora. Lonius se pergunta o que é uma bruxa, então Verdel explica que é o monstro mencionado na revelação, e observa que a comoção no norte também foi causada por uma bruxa. Ele diz aos mercenários para recuarem, enquanto ele e Lonius correm em direção a ela, e eles usam suas bênçãos divinas para cortar os tentáculos dela até que ela só tenha 2 restantes. Ela agarra os mercenários com seus tentáculos restantes e planeja usá-los como escudos humanos, para que os paladinos não a ataquem de forma alguma. Lonius está bravo, mas Verdel diz a ele para manter a calma, porque eles só precisam cortar os tentáculos dela para vencer a luta. Ele pensa que eles deveriam olhar para o quadro geral, porque se eles forem capazes de derrotá-la, eles pararão a calamidade que destruirá a nação deles, o que por sua vez salvará inúmeras vidas. Então eles decidem sacrificar os 2 mercenários e cortar os tentáculos dela junto com eles. Ela não consegue acreditar que eles mataram seus reféns, e Verdel corre em direção a ela, mas ela de repente o esfaqueia com outros tentáculos que surgem. Ela o finaliza, e Lanius não entende o que acabou de acontecer, então ela diz a ele que pode regenerar seus tentáculos o quanto ela quiser. Ele percebe que ela estava apenas brincando com eles desde o início, e ele diz a todos para correrem em direções diferentes, porque eles precisam garantir que um deles consiga voltar para casa para avisar a todos sobre ela. Ele a ataca para ganhar tempo para os outros, mas ele fica chocado quando ela usa a espada de Verdel para lutar de volta e ela começa a empurrá-lo. Ela revela que herda as habilidades e as memórias de todos que ela elimina e observa que Verdel estava preocupado com todos eles até seu último suspiro, dizendo a Lanius que ele é a razão pela qual Verdel morreu. Ela pergunta a ele como ele se sente sobre isso, mas ele menciona que o legado de Verdel viverá, e ele pensa que os mercenários escaparam, mas ele de repente os ouve gritando. Ela revela que disse aos elfos negros para ter certeza de que ninguém escapasse. Então ele cai em desespero e ele a ataca por pura desespero, mas ela o derrota facilmente. Enquanto Ada o segura com seus tentáculos, ela diz a ele que se ele tivesse apenas feito o que Verdel lhe disse, ele poderia ter retornado para sua família, mas ele, em vez disso, escolheu morrer pelas mãos dela. Ela observa que depois que ela o eliminar, ela caçará sua família e os torturará até que eles implorem para ela acabar com a vida deles. Depois disso, ela cuidará de todas as aldeias por onde ele passou em seu caminho, e quando eles perguntarem a ela por que ela está fazendo tais coisas, ela lhes dirá que é tudo por causa da estupidez dele. Ele implora para ela parar, mas ela o finaliza e diz a ele para assistir do céu quando ela destruir tudo e todos que ele um dia amou. Depois disso, G relata a Ada que eles eliminaram todos os mercenários e ele pergunta a ela se ela realmente fará tudo o que ela disse a Lanius. Mas ela menciona que estava apenas brincando. Ela diz a ele para descartar os corpos enquanto ela retorna para Takuto e conta a ele sobre como Verdel pensou que ela era uma bruxa. Ele percebe que eles não estão no mundo do jogo, e ela menciona que, embora as mecânicas do jogo se apliquem até certo ponto, eles deveriam assumir que o resto do mundo não funciona da mesma maneira. Ela pensa que há benefícios em ser diferente, porque no jogo, ela só podia roubar as habilidades das pessoas que ela derrotava, mas neste mundo, ela também pode roubar as memórias delas. Takuto ficou feliz que ela obteve seus novos poderes, o que lhes permitiu descobrir que Quileia não tem soldados de sobra, já que eles estão lidando com a perturbação do norte. Ela pensa que eles não ficarão apenas parados depois de ver que sua equipe de investigação foi completamente aniquilada, mas ele não está assustado porque eles não têm informações sobre Minogra. Ele está mais preocupado com a bruxa que apareceu no norte, e ele pergunta a Ada se ela tem alguma informação sobre ela. Mas a única coisa que ela sabe é que todos a chamam de Erakin. Takuto se pergunta como alguém tão poderosa pode aparecer em um instante, e ele se pergunta se ela também se transferiu para este mundo, assim como eles. Eita pensa que Erikine também é má, com base em suas ações, e ela se pergunta se eles deveriam contatá-la, mas Takuto não acha que eles se darão bem com ela. Eita está triste porque eles têm muitos problemas para cuidar, mas ele pensa que é uma bênção que tudo esteja acontecendo longe deles, porque isso lhes dá tempo para lidar com seus próprios problemas. Ele pensa que eles deveriam invocar um herói, e ele muda de ideia sobre invocar Isla, porque eles precisam de alguém com alto poder de combate para lidar com ameaças como Arikane. Ele pensa em formar uma aliança com outra nação, porque eles fizeram de Kelia um inimigo, e eles não sabem como Arikane reagirá a eles.
Ele quer trabalhar com a nação a leste deles, porque eles são neutros, então eles podem aceitar a sua proposta. Ela pensa que ela arruinou o humor dele indo longe demais com os paladinos, mas ela percebe que ele não se importa com isso, e ele a assegura que ele nunca será ofendido pelas ações dela. Os Elfos Negros terminam de construir o palácio, e Ada observa que eles ainda têm problemas, mas ela pensa que eles estão começando muito bem. Ela conta a Takuto sobre seus planos para o futuro deles, mas ela percebe que ele não tem um atendente, então ela pergunta a ele que tipo de pessoa ele quer ter ao seu lado. Então ele menciona que ele quer alguém fácil de conversar, porque ele é socialmente desajeitado e ele nem consegue falar com os próprios Elfos Negros. Ele observa que ele quer ser um rei mais amigável, então ela diz a ele para não se preocupar, já que ela tem um plano, mas ele sabe que nada de bom acontece quando ela está entusiasmada. Ada invoca Ji e os outros, e ela ordena a Malta que reúna as meninas mais jovens para Takuto, porque ela pensa que elas podem ajudá-lo a desenvolver suas habilidades sociais. Malta se pergunta por que ela está dando essa ordem a ele, então ela explica que Takuto precisa de um atendente e eles decidiram escolher crianças, já que elas não fazem parte da força de trabalho. Mas Ji se pergunta por que eles não querem crianças do sexo masculino, então Takuto explica que ele quer criar líderes femininas, dando às meninas uma chance de estudar para o futuro delas. Malta e os outros o elogiam por sua forma de pensar, mas ele fica feliz que seus súditos acreditaram nele, porque ele acabou de inventar uma desculpa esfarrapada. Eita ordena a eles que tragam as meninas, e Takuto pensa que ele pode finalmente curar suas pobres habilidades de comunicação. Mas as meninas imediatamente choram assim que o veem, então ele cai em desespero, e Eina pergunta a Malta se há crianças que podem ficar ao lado de Takuto sem chorar. Então Malta conta a ela sobre um par de meninas gêmeas que são mais sábias do que as outras, mas ele não as trouxe para lá porque elas têm alguns problemas. Ela pede a Malta para levá-las ao palácio porque ela quer conhecê-las, e ele parece ser contra isso, mas G revela que ele já as trouxe para lá. Uma das gêmeas a cumprimenta e ela se apresenta como Caria e sua irmã como Maria. Ada observa que elas parecem ter uma história bastante sombria e ela pergunta a Caria sobre suas cicatrizes, então ela revela que as obteve de uma doença. Malta explica que ela se recuperou da peste, mas isso deixou cicatrizes em seu corpo. Ada pergunta sobre Maria, e ela revela que comeu a sua mãe. Ada se pergunta o que ela quer dizer com isso, então Malta revela que a mãe dela se sacrificou para salvar a todos. E Takuto percebe que elas a comeram, já que estavam prestes a morrer de fome. Maria de repente se aproxima dele, dizendo a ele que ele parece pálido, e ela observa que ela está disposta a cuidar dele, então ele a aceita como sua atendente. Ada não consegue acreditar que ele está falando com ela, e Caria menciona que ela precisa ficar com a irmã, então ela decide se juntar a ela como atendente dele. Depois disso, Malta diz a Takuto que as gêmeas não choraram desde que perderam a mãe, e ele pensa que os corações delas estão fechados, então ele diz a Takuto para ser atencioso, enquanto as observa. As gêmeas começam a trabalhar como atendentes de Takuto, e Maria está prestes a dar-lhe sua bebida, mas ela acidentalmente a derrama sobre ele. Ele diz a ela que está tudo bem, e Caria o limpa com sua toalha. Mas Ada de repente se junta a eles e lhes diz que eles precisam participar de uma reunião importante. Todos se reúnem para falar sobre seus assuntos domésticos, e Emil relata que eles ainda têm muitos recursos para a construção, então ela pensa que eles deveriam construir uma nova instalação. Takuto diz a Ei que ele quer prosseguir com o edifício que eles discutiram na última reunião, então ela ordena a Emil para começar a construir uma clínica, pois ele observa que isso garantirá a saúde e a segurança de todos os cidadãos deles. Emil revela que ela também é responsável pelos recursos deles, e observa que Takuto deu a todos os itens de que eles precisam para suas vidas cotidianas, mas ela sabe que custa muita mana para criá-los. Ada pensa que eles deveriam continuar usando os poderes dele por enquanto, mas observa que eles precisam aumentar a produção de mana, então ela quer falar sobre o progresso da pesquisa deles. Malta revela que eles concluíram a pesquisa sobre magia militar e ele é o único que pode usá-la por enquanto, mas ele está treinando seus subordinados para que eles também possam usá-la. Ele pensa que conjurar magia com a mana arruinada fornecida pelo palácio será crucial para o futuro deles, mas ele explica que eles não precisam usá-la por causa das políticas de Takuto. Eita concorda com ele, mas diz a ele para prosseguir com seus 6 elementos principais na árvore mágica, porque é um tópico muito importante para se pesquisar. G relata que 5 insetos de pernas longas foram adicionados às suas forças, e eles estão explorando a área, mas eles não podem sair da floresta porque eles não serão capazes de ficar escondidos se eles saírem a céu aberto. Ada diz a ele para fazer com que os insetos patrulhem a borda da floresta e observa que ela não precisa deles para defender a nação, lembrando-o que ela foi capaz de derrotar os paladinos sozinha. Takuto conta a todos sobre seu plano de invocar Isla, e Malta observa que eles já têm madeira e rações suficientes no local do ritual. Então Takuto pensa que mana é tudo o que resta. Após a reunião deles, Takuto elogia a todos pelo desempenho e ele sai com Maria, que de repente tropeça e derruba seus documentos. Caria ajuda a pegá-los, mas elas acidentalmente rasgam um documento, e Takuto diz a elas que está tudo bem.
Maria pergunta a ele se ele é uma pessoa má, então ele explica que ele é mau, mas ela se pergunta por que ele não os está matando. Ele fica confuso ao ouvir isso. Então Caria explica que a irmã dela quer saber por que ele está mostrando misericórdia a eles, e ele lhes diz que é porque eles estão cuidando dele. Maria está brava por ele ser tão legal com elas, porque ele é suposto ser mau, mas ele explica que pessoas boas só têm permissão para fazer o que é certo, e as gêmeas pensam que pessoas más só podem fazer o que é errado. Mas ele explica que eles têm permissão para fazer qualquer coisa porque eles são tão egoístas que não se importam com o que os outros pensam, então eles são livres para fazer o que quer que eles sintam vontade de fazer. Ele observa que está tudo bem para ele ser gentil com as gêmeas, mesmo que ele seja uma pessoa má, e ele sabe que elas estão errando de propósito porque elas querem que ele as mate. Elas admitem que elas querem morrer, mas elas não conseguem tirar a própria vida, já que elas têm medo da morte. E ele percebe que elas não conseguem se perdoar por terem comido a mãe delas. Ele diz a elas que elas ainda estão vivas por causa do sacrifício da mãe delas, e ele pergunta a elas o que ela disse a elas antes que ela morresse, então elas se lembram que ela queria que elas continuassem vivendo. Elas se perguntam o que elas deveriam fazer porque elas não conseguem superar o que aconteceu, então ele diz a elas para viverem a vida como elas acharem melhor, para que a mãe delas se orgulhe delas. Ele diz a elas que elas são livres para fazer o que quer que elas queiram, então elas não precisam esconder suas emoções, e ambas choram enquanto ele as abraça. Após isso, Aina percebe que as garotas dormem, então ela diz a Takuto que precisam conversar lá fora, pois ela tem informações sobre a nação a leste. Ela revela que se chama Thorndon, composta por humanos e homens-fera, mas possui uma cidade remota, Dragonton, governada por xamãs, os portadores de cajado. Ela observa que há uma mina de veia de dragão na cidade, capaz de produzir mana, então diz a Takuto que devem protegê-la. Ela acrescenta que Dragonton está em alerta máximo, pois bárbaros os atacam e não conseguem reforços de sua terra natal, por estarem muito distantes. Takuto percebe que podem gerar refugiados, pois estão sob ataque, e diz a Eita que devem ajudá-los, pois é a chance de aumentar a população e proteger a mina. Decidem enviar diplomatas a Forgotten e encontram uma portadora de cajado, Tanaka, que logo percebe a maldade neles. Seus homens entram em pânico, então ela os acalma, e Ana diz aos companheiros para aguardarem enquanto ela se prepara para demonstrar seus poderes. Mas outro portador de cajado, Pepe, de repente a cumprimenta e pergunta seu nome. Então ela decide não usar seus poderes, mas Tanaka não gosta de sua atitude. Ada os leva a Takuto, mas Pepe não para de falar, então Tanaka se desculpa pelo comportamento dele, explicando que é um idiota. Ela revela que teve de deixar seus homens para trás, pois o miasma é muito forte para eles, mas está nervosa, sem saber o que acontecerá após encontrar Takuto. Chegam à sala do trono, onde Eita apresenta a Takuto, e ela percebe que ele parece assustador, pensando estar em apuros por uma escolha do passado. Num flashback, vemos Pepe derrubando um gigante, e ele diz a todos que estão salvos, pois finalmente chegou. Os soldados o elogiam, mas o gigante de repente se levanta, preparando-se para esmagá-lo. Então Tanaka usa sua magia da natureza para contê-lo, e os soldados o finalizam. Ela repreende Pepe por ser imprudente, e ele a chama de vovó. Então ela o atinge, e diz para parar de tratá-la como velha, pois tem apenas 240 anos. Ela menciona que ele é o portador de cajado mais jovem e quer que ele haja como líder, então ele promete fazer o seu melhor, mas ela se preocupa com seu futuro. Ela nota que estão prestes a ir para as terras amaldiçoadas, pois os anciãos ordenaram que as investigassem e ela pensa que estão perdidos se os bárbaros continuarem a atacar. Voltamos ao presente, e Tanaka recorda que desobedeceu aos anciãos que a mandaram deixar Pepe para trás, e ela pensa que ele está em apuros por causa dela. Mas ele de repente cumprimenta Takuto e diz que quer ser seu amigo, então ela surta, pedindo a Takuto que o perdoe pela grosseria. Mas ele aceita Pepe como amigo, e Eino o parabeniza por fazer seu primeiro amigo, deixando Tanaka confusa. Depois, todos fazem um banquete, onde Keria oferece uma bebida a Tanaka, que aprova e não consegue acreditar em quão deliciosa é. Ada nota que a nação deles tem as bebidas mais saborosas do mundo, e Pepe também gosta do suco que lhe deram, então pede mais. Ele começa a conversar com todos e tenta impressionar Malta com sua magia, mas este não parece se importar. Takuto acha as habilidades sociais de Pepe incríveis, pois ele parece se encaixar com todos, e Takuto se pergunta o que fazer, já que nunca teve um amigo. Ele pensa que deve agir amigavelmente para que Taga não o veja como hostil, e convida Pepe para jogar. Todos o encaram, e ele fica constrangido, mas Pepe concorda em jogar e consegue vencer Takuto, que nota ser sua primeira vez jogando com alguém. Ele convida Pepe para jogar novamente e o vence num jogo de tabuleiro, mas Pepe diz que está se divertindo, feliz por ter vindo a Minogra.
Ele sugere vender o jogo de tabuleiro para as pessoas de seu país, pois acha que elas vão gostar, e Takuto concorda com a proposta, já que sempre quis negociar com outras nações. Após isso, Eita pergunta a Tanaka por que foram a Minogra, e ela explica que seu país estava sendo atacado por bárbaros. Aina acha estranho, pois eles geralmente evitam grandes cidades. Tanaka nota que atacam em hordas e decidiu ir com Pepe investigar, mas Takuto pensa que a nação deles está em perigo por falta de força militar. Tanaka está nervosa, não querendo que ele descubra sua fraqueza, então explica que os bárbaros agem estranho e foram lá buscar a causa. Todos acreditam nela, mas Peppa nota que o país será destruído se não encontrarem um jeito de lidar com os bárbaros, e Tanaka fica brava por ele ter falado demais. Mas Ada explica que Minogra não fará mal a Foregon, pois são uma nação maligna que ama a paz e estão em perigo se Dragonton cair. Takuto menciona que ajudarão Foregon pois são amigos, e Pepe fica feliz ao ouvir isso. Mas Tanaka se pergunta o que querem em troca, então Eita diz para dar-lhes acesso à mina de veia de dragão. Ela explica que ficarão felizes em ter controle conjunto, pois querem uma porção da mana produzida, mas também querem decidir em qual elemento a mana será convertida. Tanaka nota que é preciso tecnologia avançada para converter mana em elementos, e está impressionada que Minogra já consiga. Ela observa que Pepe é um tolo, mas é o futuro da nação, pois eventualmente liderará Foregone como representante dos portadores de cajado. Ela acrescenta que ele é um bom juiz de caráter e pergunta se devem trabalhar com Minogra. Ele diz que quer ser amigo deles, e decidem formar uma aliança. Takuto tem uma reunião com seus oficiais, e Emil nota que começaram a negociar com Foregon, que lhes dá bens de metal e suprimentos em troca de seus brinquedos. Ada nota que o maior ganho é o acesso à mina de veia de dragão, e Takuto ficou feliz que Peppet não mentiu, pois isso fez as negociações fluírem. Karia se pergunta que tipo de país é Foregon, e ninguém sabe responder, então Malta diz que precisam aprender sobre eles. Ada pensa que devem investigá-los, mas nota que a capital de Foregon é distante, então levará tempo. Takuto decide adiar, pensando que devem ajudar Dragonton primeiro, mas Malta nota que precisarão de uma razão formal para ir a outra nação. Takuto pensa que devem enviar pessoas para prestar respeitos antes de uma delegação, e Malta se voluntaria para ir, mas G nota que as outras nações o veriam como oficial de Minogra. Malta percebe que todos na reunião são importantes demais para uma simples demonstração de respeito, mas as gêmeas são perfeitas para o papel, e elas prometem fazer o seu melhor. Mas Takuto acha perigoso, e Ada decide ir no lugar delas, mas Malta lembra que ela não pode, pois é a confidente mais confiável do rei. As gêmeas mencionam que querem ser úteis a Takuto, e estão dispostas a correr o risco. Então ele as permite assumir a missão. Emo pensa que não é seguro irem sem guarda-costas, mas ele diz para não se preocupar, pois já tem um plano. Após a reunião, Eina está chateada, pois Takuto cedeu às exigências das gêmeas, e ela diz para ele abandoná-la para construir seu harém. Mas as gêmeas de repente o chamam e dizem para ele falar o que pensa. Então ele agradece a Eina por tudo que ela fez por ele. Ele de repente segura a mão dela e diz que não teria chegado tão longe sem ela, pedindo para se animar, pois precisa dela ao seu lado. Ele menciona que ela é a única para ele, e ela fica constrangida ao ouvir isso, imaginando-o a pedindo em casamento. Após isso, Takuto leva as gêmeas à clínica, onde planeja apresentá-las aos seus guarda-costas, revelando ter criado uma unidade especial para cuidar delas. Elas encontram os homens que servirão como guarda-costas, e todos estão animados para trabalhar com as gêmeas, enquanto Takuto diz que são perfeitos para a tarefa. Ele revela que são médicos, bons em curar e lutar, mas Karia sente que algo está errado com eles. Ana lhes diz que a missão é proteger as gêmeas enquanto observam a cultura no estado atual de Dragonton. E os médicos aceitam, pois querem se comportar como humanos normais. Takuto decide dar-lhes uma recompensa antecipada por proteger as gêmeas e nomeia cada um, pensando que terão melhor desempenho agora que os reconheceu como indivíduos. Eles ficam muito felizes com a recompensa e prometem completar a missão, mas Karia não está animada para trabalhar com eles, pois parecem esquisitos. Conhecemos a prefeita de Dragonton, Antique, que está farta do trabalho e frustrada por não encontrar um bom parceiro. Soubemos que ela ouviu falar de Minogra e não quer trabalhar com eles, pois são maus. Mas uma garota de repente entra em seu escritório, então ela finge estar perfeitamente bem. A garota menciona que há pessoas que querem conhecê-la, mas nota que não tem hora marcada, então Antique diz para mandá-los embora, pois não quer perder tempo com eles. Mas a garota revela que são emissários de Minogra.
Então Antique percebe que precisa encontrá-los. Ela os recebe em seu escritório e se apresenta como prefeita, mas sente a aura dos médicos e se pergunta por que os portadores de cajado uniram forças com eles. As gêmeas se apresentam, e ela as reconhece como elfos negros, mas se pergunta que tipo de pessoas são, já que vêm de uma nação maligna. Ela age agradavelmente enquanto conversa com eles, mas os acha suspeitos, perguntando-se por que foram enviados como emissários. Mas ela recorda que Tanaka já havia falado sobre eles, então percebe que são importantes, pois são os futuros líderes de Minogra. Ela se preocupa que possa haver um grande problema se os lidar mal, e se pergunta como pode ajudá-los, então os médicos explicam que estão lá apenas para observar Dragonton. Eles dizem para ela considerar a visita como o primeiro passo para construir um relacionamento melhor com a nação deles e notam que querem evitar conversas oficiais, pois as gêmeas ainda não têm experiência. Ela fica feliz que não estão lá para negociar e se oferece para mostrá-los pela cidade, pois quer deixar uma boa impressão nas gêmeas. Ela lhes dá um tour e vemos Takuto observando-os, notando que tudo está indo bem. Após o tour, as gêmeas discutem o que viram na cidade e Maria nota que as pessoas estão ansiosas, pois estão preocupadas com os bárbaros. Os médicos se perguntam como ela leu os sentimentos deles. Então Caria explica que é sensível às emoções alheias. E os médicos acham seu poder incrível. Um deles lhe dá uma bolsa e nota que ela pediu para ele comprar, mas ela revela que a conseguiu em segredo. Caria a reconhece como grama poplar, uma planta que age como droga ilegal, proibida em todas as nações. O médico diz a Maria para jogá-la fora, e Caria nota que está em perfeitas condições, então pensa que foi cultivada por alguém na cidade. Os médicos percebem que é perigoso, pois alguém está administrando um negócio ilegal, e pensam que devem evitar um conflito. Mas Maria nota que humanos amam o conflito, então eles imediatamente mudam de ideia. O grupo segue para a mina de veia de dragão, e as gêmeas acham incrível, mas um homem de repente aparece e nota que usa o lugar para cultivar grama Popil. Ele se apresenta como o mercador Vesta e quer discutir negócios, pois sabe que Minogra controlará as minas em conjunto. Ele os convida a cultivar grama Popel com ele e promete dividir os lucros com Minogra se aceitarem sua proposta, dizendo para visitá-lo à noite se quiserem discutir os detalhes. Ele pensa que o entenderão, pois são de uma nação maligna, e nota que Antique é difícil de lidar, então espera que Takuto esteja disposto a trabalhar com ele. No dia seguinte, as gêmeas retornam a Antique, que está feliz por ter construído um bom relacionamento com elas, mas Vesta de repente se junta a elas. Então ela se pergunta o que ele faz ali. Ele pede às gêmeas para responder a sua proposta e nota que não o visitaram na noite passada, então foi lá para ouvir a resposta pessoalmente. Antique se preocupa que elas aceitem a oferta, mas Caria diz que nunca trabalharão com ele e explica que não apareceram, pois não estavam interessadas. Ela pergunta a Antique se podem lidar com ele, então ela diz para irem em frente e nota que o grupo dele tem causado caos na cidade, então precisam ser punidos. Ele de repente tira uma seringa e Caria percebe que contém um concentrado de extrato de grama Popiel, que viciará a pessoa em seu produto. Ela o avisa que Minogra se tornará seu inimigo se ele os atacar, mas ele não se importa, pois pensa que Takuto fará o que ele disser após viciá-los. Ele menciona que Takuto é um pervertido, então Caria fica com raiva, e seus homens avançam, mas são instantaneamente derrotados. Cortamos para Takuto, que nota que os médicos são incrivelmente úteis, mas Ema se pergunta por que os enviou como guarda-costas das gêmeas, já que poderia ter enviado guerreiros. Então Ada explica que eles amam humanos, mas matá-los e curá-los é sua especialidade, e aprendemos que são, na verdade, comedores de cérebro. Voltamos a Vesta, que percebe que os comedores de cérebro massacraram seus homens, e Antique surta ao ver o que acontece, mas Maria diz para não ter medo. Vesta pensa que as gêmeas o entenderão, pois são más, mas Caria nota que não o perdoarão por insultar o rei delas. Ela menciona que Takuto a ensinou que pessoas más são livres para fazer o que quiserem, e ela ordena aos comedores de cérebro que o finalizem, então eles o despedaçam. Eles vestem a pele dele, e Maria lhes diz que parecem humanos, mas Antique tem medo deles, então Caria se desculpa pela bagunça e se oferece para compensá-la por tudo. Antique diz que está tudo bem, mas se pergunta por que as gêmeas não estão surtando, e de repente se molha. Os comedores de cérebro pensam em se urinar, pois não querem que ela suporte a vergonha sozinha, mas Caria os chuta para longe, e Antique os acha divertidos. As gêmeas retornam a Takuto, mas Ada o repreende por deixá-las fazer o que bem entendem, pois sabe que ele poderia tê-las impedido de assassinar os criminosos com sua telepatia.
Ela também repreende os comedores de cérebro por esfolar Vesta na frente de Antique, mas eles estão felizes por terem a pele dele, pois isso os faz parecer mais humanos. Takuto pensa que são uma má influência para as gêmeas, mas ainda nota que elas ordenaram aos comedores de cérebro que matassem Vesta e diz a todos para refletirem sobre suas ações. Após isso, os oficiais têm uma reunião sobre Dragonton e leem o relatório das gêmeas, percebendo que a cidade carece de recursos para manter a ordem. O relatório também menciona que goblins, orcs e gigantes aclamados têm atacado a cidade, aparecendo em grupos, e seus números aumentam constantemente. Malta pensa que os defensores estão exaustos, pois não conseguem sentir os inimigos se aproximando, e G sugere enviar reforços, pois é questão de tempo até Dragonton cair. Emil concorda, mas nota que não podem dividir as forças, pois precisam de pessoas para construção e agricultura. Ada se voluntaria para proteger Dragonton e nota que pode roubar habilidades úteis dos bárbaros, então Takuto pensa que é a chance perfeita para melhorar sua força. Malta decide ir com ela e nota que trará seus aprendizes, pois a magia deles será útil em combate. G menciona que seus guerreiros defenderão a nação, mas Emil nota que tem dependido de Eita para a defesa nacional, e ele admite que ela tem razão. Então Takuto menciona que invocarão Isla para resolver isso, e todos ficam impressionados por ele os ter feito focar na produção para invocá-la agora que precisam dela. Ada pergunta se ele concorda com a estratégia, então ele menciona que é perfeita e diz para continuarem o bom trabalho. Todos se preparam para invocar Isla, e Takuto está feliz por finalmente terem os recursos para isso, mas se preocupa que algo possa dar errado, já que nunca invocaram um herói antes. Ada promete protegê-lo se Isla se rebelar contra ele, mas ele diz para não sacrificar a vida, pois não pode revivê-la se a perder. Ele começa o ritual de invocação, que faz uma orbe escura cair do céu, e ela se transforma em um ovo que choca e traz Isla. Ela reconhece Takuto como seu rei, então se apresenta como a governante dos insetos, e aprendemos que os insetos no mundo estão mais fortes agora que ela foi invocada. Ele pergunta se ela ainda se lembra dele, e ela menciona que nunca o esquecerá, pois ele foi o único capaz de extrair todo o seu poder. Ela pede para ele explicar a situação, então ele a convida ao palácio, onde lhe conta tudo o que aconteceu. Ele menciona que ainda há muito que não entende, e está feliz que Ada o ajudou a chegar tão longe, mas ela diz que não teria sobrevivido sem ele. Isla promete proteger a nação como heroína da defesa enquanto Ada lida com os bárbaros em Dragonton, mas ela menciona que sentirá falta de Takuto enquanto estiver fora. Ele diz que também sentirá falta dela, mas ela é a única que pode pedir para lidar com isso, e ambos ficam tristes por estarem separados durante a missão. Ada parte com Malta, enquanto Isla menciona que é hora de trabalhar, e ela promete fazer o seu melhor para que ele aproveite o jogo. Isla observa Takuto em seu trono, mas não consegue acreditar que ele dorme durante o dia, e as gêmeas dizem que ele sempre dorme até o meio-dia. Ela o lembra que ele é o líder de Minogra, então precisa se levantar de manhã para melhorar sua imagem pública, e Caria nota que ela é diferente de Ada, que apenas o deixa fazer o que bem entende. Isla pergunta se pode pegar as gêmeas emprestadas, pois precisa delas para mostrá-la por aí, então ele as permite ir com ela. Depois que saem, Emil pede para ele aprovar essa atribuição revisada de trabalho, mas ele não está acostumado a lidar com pessoas sem Ada. Então Emil pergunta se algo está errado com a proposta dela, mas ele menciona que está completamente bem, e diz para ela reduzir a mão de obra atribuída à coleta, pois já invocaram Isla. Ele percebe que é difícil conversar com as pessoas sozinho, mas G de repente se aproxima e diz para ele aprovar o plano de treinamento para seus guerreiros. As gêmeas mostram a Isla suas principais instalações, mas vem Emil correndo, então Isla pergunta se ela está bem. Ela menciona que G quebrou o equipamento de treinamento e nota que ele está dificultando para ela conseguir o orçamento, dizendo a Isla que ela está lutando para completar todas as suas tarefas. Mas ela acaricia a cabeça dela e diz para relaxar, dizendo que vai repreender G mais tarde e promete ajudar Emil com suas tarefas. Vemos os guerreiros treinando juntos, mas G lhes diz que não estão trabalhando duro o suficiente e quebra todas as suas espadas. Ele explica que não podem proteger a nação se forem desleixados, mas Isla de repente se aproxima e diz para ele recontar seu estoque de equipamento. Ele se desculpa por quebrar as espadas e explica que apenas se empolgou com o treinamento, mas ela diz que ele precisa aprender a manter a calma. As gêmeas dizem que é hora de comer, então a levam para a sua área de jantar, onde os elfos lhe dão a louça reservada para emissários visitantes. Mas ela decide comer com os outros, pois deseja compartilhar a perspectiva e os sentimentos de todos ali. As gêmeas dão a ela a louça de madeira que elas mesmas fizeram e explicam que é exatamente como os pratos que todos ali utilizam, então ela promete que a guardará com carinho até o seu último dia. Naquela noite, Isla olha ao redor da vila e pensa em maneiras de melhorar suas defesas.
mas ouve as gêmeas chorando. Então ela pergunta o que há de errado e elas explicam que não conseguem dormir, pois estão tendo sonhos com a mãe delas. Elas explicam que não conseguem seguir em frente, pois ainda se lembram de como é tão quente e reconfortante estar com ela, mas dizem a Isla para não se preocupar, pois isso não acontece com tanta frequência assim. Mas ela decide dormir com elas de agora em diante e promete que estará sempre ao lado delas, e elas ficam felizes em poder descansar em seus braços. No dia seguinte, Isla diz a Takuto que eles deveriam construir um instituto de aprendizado, e ele sabe que é uma construção importante, então decide acatar a sugestão dela. Ele observa que eles construirão juncos vivos logo depois para que possam melhorar suas defesas e explica que não há necessidade de pressa, pois ainda não estão em guerra, não é mesmo? Ela pergunta o que está acontecendo com a Ada, então ele menciona que ela está numa situação bem interessante, e vemos que ela está prestes a lutar contra os bárbaros de fato. Ela os aniquila com seus tentáculos e Antique surta ao ver a Ada massacrar os bárbaros, mas ela agradece por ter protegido a cidade. Depois disso, Malta diz a Ada que as pessoas não têm mais medo delas, já que Pipi a chamou de polvo e pediu a ela para cuidar de Dragonton, enquanto ele retorna a um lugar que se chama Lua Crescente. Ela ainda está chateada por ele a ter chamado de polvo, veja só, mas Malta pergunta se ela conseguiu roubar alguma habilidade útil, afinal. Então ela conta a ele sobre as habilidades que conseguiu dos bárbaros. Mas eles de repente veem um gigante da colina se aproximando e se perguntam por que não sentiram a presença dele, pensando que deve haver uma razão para os bárbaros continuarem aparecendo do nada, não é? Antique está preocupada com o gigante, mas Ada menciona que ela mesma vai cuidar dele e corre para lidar com a situação enquanto Malta diz a Antique para não se preocupar, pois Ada é uma heroína, afinal. Ele usa sua magia para cercar o gigante com uma névoa escura que o faz começar a sufocar e aprendemos que o feitiço fortalece unidades malignas e enfraquece aquelas que não são malignas. Eita corta o gigante ao meio, mas ele de repente solta algumas moedas, então ela relata a Takuto, dizendo que mostrou as moedas a Malta, mas ele nunca as tinha visto antes, de fato. Takuto usa sua percepção compartilhada para verificar a moeda em questão e ele reconhece o brasão nela, percebendo que é de um jogo de RPG que ele costumava jogar há muito tempo. Um exército de bárbaros aparece e ele vê dois generais os liderando, então ele percebe que estão lutando contra o exército do Lorde Demônio vindo de outro jogo. Vemos Lina andando pelas ruínas de uma cidade e ela diz a seus soldados para procurarem por sobreviventes, mas eles são subitamente eliminados sem aviso. Erikino aparece diante dela e diz que não se encontram há um bom tempo, enquanto Lina pergunta como ela ainda está viva, já que já foi derrotada 17 vezes. Ela explica que não sabe e observa que Lina é forte demais para ela, já que sempre a mata quando elas lutam. Ela se pergunta o que Erikino está aprontando, mas ela se recusa a responder a sua pergunta e transforma as pessoas mortas em zumbis. Ela os ordena a atacar a Lina, mas ela usa sua magia para criar um pilar de chamas que instantaneamente queima todos eles, sem exceção. Ela avança e esfaqueia Erikino, matando-a num piscar de olhos, e ela observa que é a 18ª vez que a derrota, veja só. Mas ela sabe que Erikino simplesmente voltará à vida, como sempre. Voltamos a Dragonton enquanto as pessoas entram em pânico, de repente, ao ver o exército do Lorde Demônio e Takuto conta a Eira sobre o jogo de RPG que se chama Bravik Stus. Ele observa que é um jogo onde o herói deve derrotar o Lorde Demônio para salvar o mundo inteiro e revela que não há aviso para encontros aleatórios, de forma alguma, o que explica por que os bárbaros parecem simplesmente aparecer do nada. O general do Lorde Demônio, Flamand, diz a outro general, chamado Ice Rock, que o Lorde Demônio os ordenou a atacar de imediato. Ice Rock está feliz que ele os está permitindo comandar os monstros como bem quiserem e pensa que eles têm sorte, já que os orcs e goblins uniram forças com eles de fato. Ele observa que o Lorde Demônio deve dominar o mundo inteiro, mas se pergunta o que aconteceu com suas ambições para o mundo de onde eles vieram. Então Flamand diz a ele que não importa, pois a prioridade deles é cumprir as ordens do Lorde Demônio, e Ice Rock ordena o exército a atacar, sem demora. Flamand menciona que não se juntará à invasão e diz a Ice Rock para liderar o exército sozinho. Então ele sai para se juntar à luta, enquanto Flamand observa que tem outros planos em mente. Ice Rock e os monstros se aproximam do portão da cidade, mas a névoa escura de Malta os cerca e Ice Rock não consegue acreditar que todo o seu exército é afetado por seu feitiço de repente. Ele percebe que os orcs e goblins estão sofrendo muito, mas se pergunta por que demônios como ele estão ganhando tanta força, e um mago diz a ele que pode ser obra do herói de fato. Ada de repente mata o mago, sem hesitar, e ela reconhece Ice Rock como um general do Lorde Demônio, dizendo a ele que massacrará todos em seu exército, sem exceção. Antique vê os monstros se aproximando e pensa em evacuar os cidadãos da cidade, mas Malta diz a ela que não há necessidade de ir tão longe, pois ela os tem ao seu lado. Ela pensa que eles não têm a menor chance contra o exército do Lorde Demônio, mas de repente vê explosões, e Malta menciona que Aina levará Dragonton à vitória, com certeza. Antique percebe que ela é OP e Ice Rock a ataca com seus estilhaços de gelo sem parar, mas ela consegue encurtar a distância e derruba os lobos dele. Ela menciona que tudo está indo exatamente como Takuto havia previsto e aprendemos que ele contou a ela sobre o sistema de batalha do Bravik Stus, dizendo a ela que apenas alguns monstros podem atacá-la ao mesmo tempo, de fato.
Mas as batalhas em seu jogo de estratégia são em uma escala muito, muito maior, então seus ataques poderiam atingir exércitos inteiros, sem problemas. E ele diz a ela que ela tem a vantagem ao lutar contra grandes grupos de inimigos. Ice Rock diz a ela para se juntar ao Lorde Demônio, pois ela também é maligna e observa que eles planejam criar um mundo só para demônios. Mas ela explica que não está interessada, pois sabe como é difícil gerenciar uma nação inteira, dizendo a ele que ele se afogará em papelada se eles conquistarem o mundo todo. Mas ele não entende o que ela quer dizer, de forma alguma, então ela pensa que seu personagem não é bem desenvolvido, de verdade, já que ele é apenas feito para ser derrotado pelo herói, e só. Ele se lembra que foi derrotado no jogo incontáveis vezes, então ele diz a ela para ficar em silêncio e começa a atacá-la, sem parar, mas ela facilmente bloqueia os ataques dele. Ela pergunta a ele como é existir apenas para ser derrotado, não é? E diz a ele para atacá-la com seu movimento mais forte, agora. Então ele libera todo o seu poder e usa sua habilidade chamada Decapitação Glacial, de fato. Ela pensa que nunca a atingirá, de forma alguma, mas ela percebe que não consegue se mover e ele consegue cortar o ombro dela, veja só. Mas ele percebe que ela ainda está viva mesmo assim e ela o esfaqueia com seus tentáculos para acabar com ele de vez, mas ela não consegue acreditar que ele foi capaz de atingi-la, de verdade. A ferida dela regenera instantaneamente, sem problemas, mas ela reclama sobre o movimento final dele, pois era impossível evitá-lo. Mas ela percebe que foi capaz de aprendê-lo de fato, e ela pensa que é OP, pois é garantido que atingirá seu alvo, sempre. Ela relata seu sucesso a Takuto de imediato, mas ela de repente percebe que há inimigos em Minogra, agora. E vemos Flamand e seus homens reunidos fora da floresta. Veja só, um elfo conta Takuto sobre os invasores, de fato, mas ele revela que já sabe sobre eles, pois tem o poder de saber tudo o que está acontecendo em seu domínio, sempre. Isla diz ao elfo para retornar ao seu posto, pois eles já se prepararam para a invasão, e as gêmeas se perguntam se tudo ficará bem no final. Então ela diz a elas para não se preocuparem, pois ela está lá para protegê-las, mas ela se pergunta se o Lorde Demônio é um jogador como o Takuto. Mas ele pensa que não importa, dizendo a ela para esmagar os inimigos com todo o seu poder agora, e ele observa que é hora de lançar o contra-ataque deles de vez. Ele menciona que Isla é a heroína de defesa deles, a principal, e ela estará trabalhando com os guerreiros elfos e comedores de cérebro para proteger Minogra, com certeza. Eles também têm as larvas dela ao lado deles, que são destinadas ao trabalho, sim, mas ela observa que elas podem lutar, pois a presença dela as torna mais fortes. Emil diz a Takuto que ela evacuou os civis da cidade e ele promete se juntar a eles mais tarde, com certeza, enquanto Di diz a ele que já tem uma estimativa aproximada do número de invasores agora. Ele relata que mais de 1000 inimigos entraram nas Terras Amaldiçoadas, de fato, e há criaturas que ele nunca viu antes em sua vida. Então Takuto diz a ele para defender a área ao redor da capital deles, contudo, enquanto ele lida com os monstros e ele percebe que será uma batalha difícil, com certeza. Mas ele revela que já tem um plano em mente e ele dá as reservas de mana de Minogra para Isla para que ele possa aumentar o nível dela o máximo possível, agora. O corpo dela transborda de energia, enquanto ele diz a ela para adquirir as habilidades necessárias para derrotar os invasores, de vez, e ela está feliz que ele confia nela com tudo durante esta crise, de fato. Ele diz a ela para ter muito cuidado com ataques com mecânicas de RPG, e as gêmeas estão preocupadas com ela, de verdade. Mas ela promete retornar depois que derrotar os invasores, com certeza. Vemos os invasores na floresta enquanto eles se perguntam por que tiveram que se separar de Ice Rock, afinal. E um deles pensa que a operação deles não tem a permissão do Lorde Demônio de forma alguma. Ele acredita que Flamand planeja trair o Lorde Demônio de verdade e eles de repente veem um batedor ali. Mas eles se perguntam por que ele parece estranho e larvas começam a sair do corpo dele de repente. Eles atacam os invasores que lutam para se defender, com dificuldade, então eles pensam em recuar, mas Isla aparece acima deles e facilmente os derruba, sem esforço. Flamand aparece atrás dela, e se apresenta como um dos 4 generais do Lorde Demônio, veja só. Então ela diz a ele que seu camarada foi morto em Dragonton, de fato. Mas ele não se importa e observa que não está surpreso, de forma alguma, já que Ice Rock era o mais fraco entre os 4 generais, afinal. Ele pensa que é forte o suficiente para derrotar o Takuto, e diz a ela para não subestimá-lo enquanto ele libera seus poderes e se prepara para colidir com ela, de vez. Vemos Takuto em seu quarto, onde ele analisa a situação atual, e ele pensa que Isla é mais forte que o Flamand, então é apenas uma questão de tempo antes que ela o derrote, de vez. Ele sabe que as larvas também estão lutando para proteger suas terras, contudo, enquanto Jay e seus guerreiros estão estacionados ao redor da capital, em alerta, e os comedores de cérebro ainda estão em espera, prontos. Takuto pensa que tudo está indo bem, por enquanto, mas as gêmeas percebem que ele está inquieto, pois ele pode sentir que algo está errado, de fato. Voltamos a Isla enquanto ela desvia dos ataques do Flamand e ela tenta derrubá-lo, então ele pula para longe, rapidamente. Mas as larvas dela de repente caem para cobrir o corpo dele, por completo, então ele as queima todas, sem hesitar. Ele menciona que ela não é a única que tem peões, não, e ele invoca monstros para o lado dele, de imediato, enquanto ela observa que a habilidade dele é trapaça, pois permite que ele crie lacaios sem custo algum. Os lacaios dele avançam, então ela planta sua larva no chão rapidamente e eles matam os monstros em um instante de fato. Ele os queima antes que possam alcançá-lo por completo e desvia dos ataques de Isla, dizendo a ela que ela não pode confiar no Takuto, já que ele está escondendo algo dela, com certeza.
Mas ela não acredita em Flamin, que avança com seu punho em chamas, sem hesitar, mas ela facilmente bloqueia o ataque dele, sem problemas. Ele menciona que a odeia, pois ela tem a escolha de permanecer leal ao seu rei, e ele pergunta a ela como é estar na posição dela, afinal. Então ela explica que isso a deixa feliz, pois ela gosta de servir seu mestre, e ela pergunta a ele como é ser controlado pelo Lorde Demônio, de fato. Então ele observa que é terrível, de verdade, mas ele pensa que finalmente estará livre depois que matar todos em Minogra, sem exceção, e ele cria um pilar gigante de fogo que ele usa para atacá-la, com tudo. Ele consegue atingi-la, então ele pensa que a luta acabou, de vez, mas ele percebe que ela se protegeu com um casulo, veja só. Ela se pergunta se é tudo o que ele pode fazer, afinal, então ele continua a atacá-la. Mas ela consegue desviar de tudo, sem problemas, e ele fica sem mana por completo. Ela consegue cortá-lo e se prepara para acabar com ele de vez, dizendo a ele que ele levou Minogra muito levianamente, de fato. Ele percebe que era apenas o fantoche do Lorde Demônio, e só, mas ele decide fazer sua parte até o fim, com honra, e ela corta o corpo dele em pedaços, sem hesitar. Takuto diz a ela que ela fez um ótimo trabalho, de verdade. Então ela percebe que ele assistiu a luta inteira e diz a ele que ela conseguiu subir de nível ao derrotar o Flamin. Mas de repente há um erro de comunicação, veja só, e ela se pergunta o que as gêmeas estão fazendo lá. Afinal, então elas explicam que não têm ideia, pois estavam com Takuto há apenas um momento atrás. Ela pensa que elas estão em perigo, de verdade. Então ela ordena que sua larva as proteja, de imediato, mas vemos Flamin com um sorriso no rosto agora. A larva de repente fica assustada e foge, sem hesitar. Então Isla chama os comedores de cérebro para ajudar, com urgência, mas eles não respondem de forma alguma. Isla voa com as meninas, mas depois de voar por um bom tempo, ela acaba de volta ao corpo do Flamin. Ele começa a rir dela, sem parar, então ela tenta matá-lo novamente, de vez, mas ela é parada por uma barreira, de repente. Takuto recebe uma mensagem do sistema dizendo a ele que é uma barreira automática que protege personagens-chave durante um evento, de fato. Então Takuto se lembra que em Brave Castles o Flamin aciona um evento quando ele é derrotado. As gêmeas ficam preocupadas, então Isla promete que as protegerá, contudo, mas de repente há um poder estranho que começa a controlá-la, de vez. Ela se pergunta o que está acontecendo, afinal. Então Flamin observa que é um evento roteirizado, veja só, e as meninas de repente começam a andar em direção a ele, sem parar. Elas não conseguem controlar seus próprios corpos, e Isla não consegue pará-las enquanto Flamin diz a ela que não há nada que ela possa fazer de fato. Ela tenta o seu melhor para se libertar do poder, contudo, mas não adianta de forma alguma, então Flamin observa que nenhuma delas tem vontade própria, de verdade. Ele pensa que são todos apenas peças em um jogo, e só, e ele amaldiçoa o Lorde Demônio por mentir sobre libertá-lo de fato. Ele se recusa a morrer sem significado algum, e ele se prepara para explodir, causando uma explosão massiva de repente. Em um flashback, vemos Karia enquanto ela mostra a sua irmã um novo local que encontrou para olhar o reino de cima. Enquanto a lua brilha, tudo começa a brilhar intensamente, e Maria acha aquilo lindo, de verdade. Ela se lembra de Takuto dizendo a ela que isso representa o amor, então elas decidem compartilhar isso com a Isla na próxima lua cheia. Vemos que elas sobreviveram à explosão, de fato, e elas percebem que a Isla as protegeu. Elas chamam o Takuto para ajudá-las, mas a comunicação delas ainda está bloqueada, infelizmente. Isla sabe que não tem muito tempo, de fato, e elas se perguntam se há algo que possam fazer agora, culpando-se por serem muito fracas, de verdade. Mas ela diz a elas que não fizeram nada de errado, de forma alguma. Ela de repente tira o próprio coração, veja só, e ela diz a elas para comê-lo para que possam sobreviver de alguma forma, usando sua habilidade para transferir o resto de seu poder para elas, de vez. Enquanto isso, vemos Ada derrotando os bárbaros, sem parar, e ela diz a Malta que ele não é necessário ali, mas ele observa que está apenas seguindo as ordens de Tukui, afinal. Ela fica irritada, eliminando os bárbaros, sem parar, mas de repente sente o que aconteceu com a Isla e seus tentáculos saem do controle de repente. Ela consegue se acalmar por fim. E vemos que Takuto também está chocado com o que aconteceu de verdade, porque o evento roteirizado não deveria ter sido possível neste mundo, de forma alguma. Vemos Karia e Maria comendo o coração, de fato, mas parece haver um erro com a promoção delas para se tornarem heroínas. Veja só, Takuto finalmente consegue falar com a Ada, e ele conta a ela sobre o evento de morte roteirizado de repente. Ela percebe que deveria ter relatado o que aconteceu com Ice Rock, e ela pensa em retornar a Minogra para que possa protegê-lo de imediato, mas ele diz a ela para ir atrás das gêmeas, que estão indo para a base inimiga em busca de vingança, agora, mas eles não podem se dar ao luxo de perder mais heróis, de forma alguma. Ela se preocupa com a segurança dele contra as mecânicas de RPG, de fato, pensando que a segurança dele é mais importante agora, mas ele ainda ordena a ir atrás das meninas, de imediato. Então ela parte imediatamente, sem hesitar, mas ela se lembra de como o Takuto era o melhor jogador do jogo, então ela precisa apenas acreditar nele e seguir suas ordens com certeza. G e Emil relatam sobre essa situação, e eles sugerem suas próximas ações, de imediato. Mas Takuto diz a eles para agirem apenas quando ele lhes der uma ordem, e só, e eles percebem que ele está agindo de forma diferente, agora. Vemos Karia enquanto ela se aproxima dos bárbaros, sem medo, e o General do Vento a acha ousada por se aproximar sozinha, de fato. Karia se pergunta por que eles precisam sofrer, pensando que o mundo é cruel, de verdade, e todos os bárbaros de repente começam a sentir dor, intensa. A General do Vento se pergunta o que ela está fazendo com eles, afinal, e ela a ataca com seu vento amaldiçoado, contudo, mas não tem efeito contra a proteção divina de Karia, de forma alguma.
A mão da general começa a apodrecer e ela cai no chão de repente, enquanto se espalha por todo o corpo dela e a transforma em pó por completo. Enquanto isso, Maria vai contra o outro general que a ataca com seus mecanismos arcanos, sem parar, mas eles não têm efeito de forma alguma. O general se prepara para lutar com seu mech agora, mas as habilidades de Maria de repente o fazem esquecer como se mover por completo. Ele ordena que seus magos da Terra ataquem de imediato, mas eles também esqueceram como lutar, de fato. E Maria pergunta a ele se ele acredita no amor de verdade. Ela observa que eles precisam de amor, pois o mundo os odeia de verdade. E enquanto ela morde, ela de repente come os magos, sem hesitar. Ela dá uma mordida no mech e começa a comer tudo ao redor deles, sem parar. Então o general fica aterrorizado, implorando ao Lorde Demônio para salvá-lo agora. Maria diz a ele para apenas esquecer que está com medo, de vez. E depois que ele tiver esquecido tudo, só restará o amor, de fato. Mas o sistema emite uma nova mensagem de que as irmãs se tornaram uma ameaça, agora. Porque o ódio delas vai destruir o mundo inteiro. Vemos as meninas se aproximando do Lorde Demônio sem medo, que se pergunta como elas derrotaram seu exército tão facilmente. Então ele ergue uma barreira escura para se proteger, de imediato, mas ela é instantaneamente dissipada pelo poder de Caria, sem esforço. O Lorde Demônio pensa que elas são uma aprovação enviada por Deus, de fato, então ele se transforma em sua forma final, mencionando como ele não está mais restrito neste mundo, agora, enquanto ele começa a atacar com inúmeras espadas, sem parar. Mas Maria faz as espadas esquecerem como se mover por completo e Caria começa a derreter o chão sob ele de repente. As meninas correm para ele, sem hesitar, e enquanto ele tenta contra-atacar, Caria derrete o braço dele, sem problemas. Ambas usam seus poderes nele, mas ele se recusa a perder de forma alguma, enquanto observa que se ele puder cumprir seu pacto com Deus, ele finalmente estará livre de vez. Maria diz a ele que Deus não existe de verdade, e elas dizem a ele que acreditar em algo só leva à dor, e nada mais. O Lorde Demônio jura em nome de seu Deus, com fervor, e suas feridas começam a cicatrizar rapidamente, mas ele é de repente cortado ao meio por um garoto, veja só. As meninas se perguntam quem ele é, afinal, e ficam com raiva por ele ter arruinado a vingança delas, de vez, então o garoto tenta acalmá-las, com cuidado. As meninas decidem matá-lo de imediato, mas Ada de repente aparece e as congela usando sua nova habilidade. Veja só, e ela está impressionada que isso pôde parar as meninas no meio da ação delas, de fato. Ela diz a elas que o Takuto as ordenou a retornar, mas elas insistem em matar o garoto que entrou no caminho delas de vez. Ada fica irritada com elas pensando que o poder subiu a cabeça delas, de verdade, então ela se prepara para pará-las à força, agora. As meninas mencionam como Dakota disse a elas que elas poderiam fazer o que quisessem, de fato, mas elas também se lembram de como ele disse a elas para se comportarem de uma forma que a mãe delas se orgulharia delas, com certeza. Então elas pensam em Aisla e voltam aos seus sentidos, por fim. As meninas pedem desculpas a Ada, de imediato, e o garoto aproveita a chance para fugir rapidamente. Ada parece ter uma ideia de quem ele é, de fato, mas ela decide deixá-lo, pois ela pensa que eles não podem lidar com ele no momento de forma alguma. Takuto recebe um relatório da Ada e ele está feliz que tudo acabou por fim, mas ele percebe que foi descuidado pensando que precisa ter mais cuidado com as mecânicas de outros jogos, de verdade. Vemos o garoto depois que ele escapa, finalmente, e ele culpa seu Deus por dizer a ele para resgatar as gêmeas, afinal. Ele é acompanhado por seu servo, que lhe diz que Deus pediu desculpas pelo que aconteceu, de fato, mas ele ainda está irritado, de verdade. Há um gigante que aparece atrás dele, de repente, mas ele o corta instantaneamente, sem hesitar, enquanto aprendemos que ele também foi reencarnado neste mundo, veja só, e eles partem para salvar o mundo, de vez. Enquanto isso, vemos Lina ir contra Irakino pela 19ª vez, veja só, e ela está determinada a descobrir o segredo dela, de uma vez. Aprendemos que ela tentou matar Irakino de todas as formas possíveis, até mesmo selando sua magia, por completo, mas ela volta à vida todas as vezes, sem falhar. Irakino está confiante de que vai vencer, e vemos um dado que cai em 100. Irakino não consegue acreditar que tirou um crítico e acha que finalmente se tornou a mais forte depois de mudar sua ficha de personagem 19 vezes. Ela elogia os deuses dos dados e parece que seu próximo alvo é Monogra. Enquanto isso, Takuto pensa em como perderam Isla por causa de sua arrogância. E tomado pela frustração, ele acaba quebrando o chão de sua casa. Ele fica surpreso com sua força, então atesta novamente em uma árvore enorme. Ele percebe que não está apenas controlando coisas em um jogo, porque ele também é uma unidade no mundo, e não consegue acreditar que nunca percebeu isso. Depois disso, eles têm uma reunião para discutir o que aconteceu, e Aida acha que precisam punir os gêmeos, mas Takuto diz que eles não fizeram nada de errado. Ele pede desculpas por sua própria negligência, o que choca a todos, e promete trazer Isla de volta à vida. Eita acha que não é possível na situação deles, mas Takuto a lembra da condição de vitória de ascensão de seu jogo, onde a civilização deles ascende a um plano superior, e eles poderão restaurar tudo. Ada acha que a condição de vitória é muito difícil de alcançar e que todos se voltarão contra eles quando perceberem o que estão tentando fazer. Mas Takuto pensa que eles podem simplesmente matar qualquer um que atrapalhe, enquanto revela seu mais recente avanço tecnológico e diz que eles serão capazes de conquistar o mundo se apenas seguirem suas ordens.
Depois disso, Takuto pensa em como as armas modernas não serão suficientes por si só, então ele precisa gerenciar cuidadosamente suas unidades. Ele decide verificar como todos estão e vê que todos os elfos negros estão reunidos em um só lugar, então ele decide ir lá dar uma olhada. Todos prestam seus respeitos à Isla, mas os gêmeos notam que não é um túmulo, já que Takuto disse que a reviveria, mas Malta e os outros não têm certeza se conseguirão acompanhar seus planos. Os gêmeos dizem que eles estão agindo como crianças, já que se assustam tão facilmente, e eles percebem que os gêmeos estão certos. G não consegue acreditar que as garotas não hesitam, então ele também jura seguir Takuto até o fim e todos os elfos decidem confiar nele. Depois disso, Takuto vai até o santuário de Isla e, ao olhar para baixo, percebe que estava prestes a cometer um erro na estratégia que estava escolhendo, já que foi por causa de todos que eles puderam ter uma nação como esta. No dia seguinte, Eina pensa em como não conseguiu mudar a mente de Takuto, mas decide ser leal e segui-lo de qualquer maneira. Mas, quando ela vai vê-lo, encontra os gêmeos o confortando enquanto ele se desculpa por ter se empolgado e assustado a todos. Eles perguntam o que ele realmente quis dizer, então ele lhes diz que não deixará ninguém que confie nele sofrer novamente e que trabalharão juntos para alcançar a vitória de Ascensão. Todos prometem ficar ao lado dele e ajudá-lo, e ele está determinado a mostrar o que pode fazer como o jogador número 1. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.